Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 26 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? O amor gratuito é sempre algo de muito difícil, mas buscar a felicidade é uma lei interior, um GPS espiritual que o próprio Deus colocou no coração de cada um de nós. É um dever e um prazer para cada um de nós. Por isso, não há uma migalha a qual você renuncie que não receba, já nessa terra, 100 vezes mais, e no paraíso a vida eterna. Reflita hoje sobre isso e perceba quanta alegria você sente quando consegue doar algo ao seu irmão. Há maior alegria em dar do que em receber. Essa é a lei da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês receberão 100 vezes mais. Existe na nossa vida uma lei fundamental que o próprio Deus colocou. Seremos felizes somente quando nos encontraremos com o amor que é o próprio Deus. Dizia Santo Agostinho muito tempo atrás: Inquieto é o meu coração, Senhor, e não encontra paz até que não descansa em Ti. Irmãos, é impossível que uma pessoa não corra atrás da sua felicidade. Todos querem e buscam ser felizes, até aqueles que escolhem o caminho errado do suicídio. Se enganando, buscam acabar com a sua própria tristeza. Jesus nos indica o caminho claro da felicidade. Há maior alegria em dar do que em receber. É o dom, o doar-se, que cria profunda alegria. O encontro com Jesus cria profunda alegria. Deus no nosso coração é a nossa fonte perene de alegria. As coisas de Deus criam alegria porque Deus é amor. Deus nos ensina o dom, nos ensina a nos entregar por amor. Jesus é muito claro. Todo aquele que deixa pai, mãe, casa, campos, propriedades, irmãos e irmãs, filhos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais já nessa vida, em casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos,
junto a perseguições, e no mundo futuro a vida eterna, a felicidade. Vocês se lembram, irmãos, aqui a outra famosa frase de Jesus: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida em meu nome a ganhará, a guardará para a vida eterna. Jesus quer dizer que quem não faz conta da sua vida e se entrega até o sacrifício supremo, dessa forma ele vai ganhar e conseguir a vida. Mas quem está apegado à sua vida e não quer doá-la, ele não vai encontrar a felicidade eterna. Jesus nos ensina de verdade o caminho da felicidade. Cada um de nós tem uma bússola interior, como que um GPS interior que o guia e o leva à felicidade. Foi o próprio Deus que o colocou em nós, mas às vezes essa bússola é embaçada e esse GPS é um pouco doido, ele perde a rota. De qualquer forma, cada um de nós não fica em paz até que não encontra a fonte da sua alegria e busca incansavelmente. A alegria que Jesus nos oferece é uma alegria que passa pelo sacrifício, renunciar a casas, campos, propriedades, tudo que humanamente uma pessoa normal procura. Renunciar aos afetos mais queridos, pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, filhos. Não no sentido de renegar o bem precioso da família, mas de colocá-lo em Deus, colocar Deus antes de tudo. É impossível que, irmãos, não lembrar a história dos primeiros mártires cristãos, a história de Santa Perpétua e Felicidade. Martírio de Perpétua e Felicidade, na cidade de Cartago, norte da África, no ano 203. O testemunho escrito deste martírio é um dos mais comoventes da história da Igreja e a maior parte da narração foi escrita pela mesma Perpétua, como um diário, enquanto esperava o dia do seu martírio. Perpétua, 22 anos, casada, com um filho que ainda amamentava, e Felicidade, jovem escrava, mais nova ainda, grávida de 8 meses, foram presas e acusadas, condenadas à morte por serem cristãs. Escreve Perpétua: já havia começado a obra dos nossos perseguidores, e meu pai, impulsionado pelo grande amor que sentia por mim, veio me pressionar ainda mais e me sacudia com todas as forças para que mudasse e renunciasse à minha fé cristã. Meu pai, disse eu, o senhor está vendo aquele vaso de barro lá no chão? Estou vendo, respondeu ele. Poderíamos chamá-lo com outro nome que não fosse vaso? Não, não podemos, disse ele. Da mesma forma, eu não posso me chamar com outro nome, a não ser o meu, e o meu nome é cristã. Escutando isso, meu pai se lançou contra mim e queria quase me arrancar os olhos, mas acabou somente me xingando e amaldiçoando, decepcionado por não ter conseguido nada. Perpétua era nobre de origem e nunca tinha visto nem de longe a cadeia. Assim ela escreve: poucos dias depois fomos jogados na prisão. Entrando, me assustei terrivelmente. Nunca tinha visto lugar tão horroroso e escuro. Estávamos amontoados, um em cima do outro, que quase sufocávamos, e a cada momento os soldados grosseiros se atreviam contra nós. Mas o que mais me angustiava era o ficar longe do meu neném. Depois de muito sofrimento e muito insistir,
consegui que me deixassem a criança, assim que eu pudesse amamentá-la. Com a minha criança, a prisão parecia um palácio real. Perpétua estava na prisão com um irmão, e numa visão ela viu o martírio deles e de Felicidade. A partir daquele momento, ela não teve mais esperança alguma de sair viva. Chegou de repente o dia do interrogatório. Junto com o procurador, apareceu na sala o pai dela, com a criança, e chamou de lado Perpétua, dizendo: Perpétua, você não sente dor por esta sua criança? Estou de cabelos brancos e tanto te amei, minha filha. Estas minhas mãos e os meus cuidados te educaram com muito amor. Você quer fazer de mim o homem mais infeliz da terra? Tenha compaixão do seu recém-nascido. Ele não poderá conhecer o seu rosto. Sacrifique e adore aos ídolos e ao imperador, e tudo acabará. Pai, disse Perpétua, nunca farei isso. Deus que me deu esta criança, Ele que é o verdadeiro Pai, cuidará dela, mas eu não o trairei nunca. Começa o interrogatório. Você é cristã? Pergunta o procurador. Sim, eu sou cristã. Depois destas palavras, o pai de Perpétua, tomado pela raiva, deu-lhe um empurrão e ela quase caiu no chão. Os soldados então bateram no pai e o afastaram. Eu mesma, escreve Perpétua, senti aqueles golpes na minha carne, tanto era o amor que sentia para o meu pai. Depois deste breve interrogatório, fomos condenados a serem devorados pelas feras na arena. O dia antes do combate final, Felicidade, amiga de Perpétua, 4 anos mais nova, grávida, começou a sentir as dores do parto na prisão. Os carrascos zombavam dela e diziam: se você não aguentar agora estas dores, o que vai acontecer amanhã, na frente dos leões e dos leopardos? Felicidade respondia: agora quem sofre sou eu, mas amanhã um outro padecerá por mim, porque eu vou sofrer por ele. Felicidade deu à luz uma maravilhosa menina, que logo foi adotada por uma cristã. Aqui acaba a narração de Perpétua, que chega até a noite antes do martírio. O que segue foi escrito por um cristão que assistiu com seus olhos ao último glorioso combate. Naquele dia enfrentaram o martírio 5 cristãos. Jesus, que disse: pedi e vos será dado, deu a cada um deles a morte que haviam desejado. Saturnino sentia o desejo ardente de ser devorado por uma fera qualquer para obter uma coroa mais gloriosa. Aconteceu que Revocato e ele, na abertura do espetáculo, fossem atacados por um leopardo e depois, no palco, devorados por um urso. Saturno sentia horror pelos ursos e queria morrer à primeira mordida de um leopardo, e assim foi. Para as 2 mulheres, Perpétua e Felicidade, foi preparado um suplício geralmente desconhecido e humilhante: as vacas. Despiram as 2 e as prenderam numa rede no meio da arena. Um arrepio de horror passou pela multidão que assistia, uma estranha compaixão por estas mães que estavam para morrer sem ver suas crianças crescerem. Foram logo tiradas da rede e novamente revestidas.
Perpétua era a primeira, em pé, com o rosto sereno, enfrentou os chifres da vaca furiosa. O animal lançou-se contra ela e com os chifres a jogou várias vezes para o alto. Perpétua caiu e bateu forte as costas no chão. Depois de um pouco, milagrosamente, retomou as forças, se levantou e se aproximou à companheira Felicidade, que jazia no chão, escornada, também ela pelas vacas. Colocaram-se novamente em pé, no meio da arena, e se aproximou um jovem cristão. Perpétua lhe disse: onde estão as vacas? Quando enfrentaremos o nosso martírio? O jovem respondeu que isso já tinha acontecido. Elas não acreditavam, até que o jovem mostrou as feridas e o sangue que corria e molhava o vestido branco sobre todo o corpo. Assim, as duas jovens mães e os 3 companheiros deram glória a Deus com uma paz e um sorriso nos lábios que tornavam o imperador e os seus carrascos loucos de raiva, sem nada mais conseguirem. Depois das vacas, o povo emocionado, ao ver a valentia das jovens mães, pediu que as retirassem pela porta onde saíam os gladiadores vitoriosos. Mas logo após, a maioria desse povo cruel pediu que as trouxessem para lhes cortar a cabeça em frente a todos. Ao saber desta notícia, as jovens abraçaram-se esperando a execução. A Felicidade cortaram a cabeça com um golpe de machado. Porém, o carrasco que deveria matar Perpétua estava muito nervoso e errou o primeiro golpe. Ela deu um grito de dor, porém posicionou melhor a cabeça para facilitar o trabalho do carrasco e lhe indicou onde deveria atingi-la. Assim, esta mulher corajosa mostrou até o último instante que morria mártir por sua própria vontade e com toda a generosidade. O sangue delas se tornou semente fecunda de novos e numerosos cristãos. Irmãos, o testemunho de Santa Perpétua Felicidade brilha luminoso aos nossos olhos depois de 2000 anos. Elas eram 2 mulheres casadas e mães que tinham um coração consagrado. E o exemplo delas muito bem explica o que significa renunciar a tudo por Deus. Renunciar a pai, mãe, filhos por Deus. Delas podemos aprender a radicalidade do nosso sim. Feito isso, experimentaremos a alegria profunda e o preenchimento que Jesus coloca no nosso coração. Portanto, vamos hoje nos perguntar o que podemos renunciar, o que devemos renunciar por Deus, por Jesus, o que devemos renunciar para amar os nossos irmãos. E seja este o nosso propósito. Paz e alegria a cada um de vocês. Paz e alegria a todos.